esse título anti-tarja preta, ele vem dos meus 20 anos de psiquiatria, da minha observação de consultório, percebendo realmente o uso exagerado de medicamento psiquiátrico, uma banalização do diagnóstico psiquiátrico. Então, na verdade, o livro é uma reflexão sobre caminhos de saúde mental, de uma sociedade menos medicada, e a gente buscar a saúde mental por ferramentas mais saudáveis do que propriamente dito um medicamento. Ao mesmo tempo, não é uma negação da doença mental, né? Então, está muito longe disso. Uma luta contra o laboratório farmacêutico, contra a psiquiatria, contra o não é nesse sentido. Na verdade, é um balanço que eu faço entre a defesa da doença mental e, ao mesmo tempo, a banalização dela. Nem toda tristeza é depressão, nem toda ansiedade é uma ansiedade patológica, nem tudo a gente precisa medicar. Preta é esse conceito que eu vou entre os dois extremos. Mas, às vezes, é preciso medicar, né? Quando o diagnóstico é, sei lá, esquizofrenia ou é bipolaridade. Aí a pessoa não pode conviver sem remédio, senão ela acaba tendo que ficar internada sempre. Sempre haverá uma crise. Exatamente. Então, uma vez que há o diagnóstico, a doença mental ela é uma doença física cerebral, como qualquer outra, uma descompensação do funcionamento, né, de algumas áreas do cérebro, e que uma vez que há um diagnóstico sério, você não tem a dúvida da justificativa também do tratamento medicamentoso. Ele é muito importante no tratamento dessas patologias, esquizofrenia, bipolaridade, quadros depressivos, na prevenção de suicídio, síndrome do pânico, insônia. Então, não tenha dúvida da importância do tratamento psiquiátrico dessas condições, né? Algumas pessoas resistem muito à medicação, sobretudo as pessoas que eu ouvi falar, dizendo, não, eu não vou tomar lítio, eu não vou porque engorda, porque perde a libido, porque não sei o quê. Então, há uma resistência também do paciente, mesmo quando ele tem um diagnóstico, em relação à medicação, né? Eu costumo dizer que a psiquiatria hoje ela tem dois pacientes, digamos assim, problemáticos. Esse que você disse, que está doente, que precisa de ajuda, mas que por resistência e preconceito não vai ao psiquiatra e não toma o medicamento. Os medicamentos psiquiátricos ainda são alimentados por muitos mitos, por muitos conceitos completamente equivocados, tipo, eu não vou tomar remédio psiquiátrico que engorda, eu não vou tomar remédio psiquiátrico que eu vou ficar viciado, remédio psiquiátrico é tarja preta, cuidado! Então, na verdade, é uma série de mitos ainda envolvendo os remédios psiquiátricos que precisam ser desfeitos. Por exemplo, nem todo remédio psiquiátrico é tarja preta. Os antidepressivos, por exemplo, é um remédio tarja vermelha, muito seguro para uso contínuo. Nem todos os remédios psiquiátricos engordam. Tem medicamentos psiquiátricos hoje modernos que pouco afetam a libido, por exemplo, o apetite. Então, são muito seguros. Então, é nosso papel da saúde mental, e aí eu parabenizo você de estar abrindo o seu canal, para a gente estar tratando desse assunto, para a gente tirar esses fantasmas, esses mitos, desse grupo de pessoas que precisam do tratamento, mas não vão por medos, preconceitos, uma série de razões. A pandemia deve ter agravado muitos quadros, né? Com certeza. E todas as vezes, a sua pergunta aqui no início, né? E aí, somos o país mais ansioso do mundo? Isso é uma força de expressão do seu livro? Porque está aqui como subtítulo do seu livro, e eu fiquei muito impressionada com essa frase. As pessoas acham que eu botei essa frase para vender livro e para chamar a atenção na prateleira. E, na verdade, não. Isso é uma verdade científica. A última pesquisa da Organização Mundial de Saúde nos coloca como campeões de transtornos de ansiedade do mundo. São quase 10 milhões de brasileiros com o diagnóstico de transtorno de ansiedade, que nos coloca em primeiro lugar no mundo. Mas, Leda, olha que interessante. Isso aqui não é a pandemia que causou, não. Nós já éramos antes da pandemia. Então, todas as vezes que eu estou falando disso, eu faço questão de falar isso. Só que ninguém sabia. O assunto saúde mental, doença mental, era relegado aos cantos, debaixo do tapete. Já éramos muito doentes. Já vínhamos muito doentes. O Brasil já era o país mais ansioso do mundo. O quinto país mais depressivo do mundo.
a cada 40 segundos, um brasileiro já se matava. Nós somos um dos países que mais consome calmantes do mundo. A pandemia fez esse favor. Se podemos extrair alguma coisa boa da tragédia, é que ela colocou isso à tona. Ela trouxe para o centro do debate. Você está me recebendo aqui, as televisões me chamam, os jornais se abriram e agora vamos discutir esse assunto. Então, na verdade, a pandemia potencializou, piorou aquilo que já estava ruim. Se tinha muita gente doente, Leda, muita gente estava no limite. Estava ali com um copo cheio d'água, pronto para adoecer. Então, além dos 10 milhões que já estavam doentes, você tinha outros milhões funcionando no limite. E para esses, a pandemia funcionou como gatilho de adoecimento. Então, nós já tínhamos todo esse potencial, digamos, né? Estava tudo aí já colocado, né? E agora, já estava tudo. Isso tem a ver, quer dizer, por que nós? Por que os brasileiros? Será que tem uma explicação? Alguns dados tem. Eu fui atrás disso para escrever esse livro. São questionamentos que eu já faço há muitos anos no meu consultório. E eu acho que talvez o que me diferencia um pouco em relação a escrever livros e a pensar sobre isso é a minha paixão, talvez, pela sociologia, pela psicologia, pela antropologia. Eu tive um professor de medicina que eu aprendi muito com ele numa frase. Ele falou assim para a gente: quem só medicina sabe, nem medicina sabe. E é importante a busca de outros conhecimentos para formar a gente enquanto pensadores, enquanto questionadores da sociedade. A sociologia e a antropologia me ensinam muito. Eu aprendo muito e leio muito. E ali eu descobri talvez razões que a gente já vinha ansioso, que é o conceito que foi fundado ali, que foi elaborado no pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, que os americanos queriam preparar a sociedade para aquele momento pós-guerra. E eles cunharam um termo muito interessante chamado VUCA. É um termo, é uma sigla em inglês, que a tradução significa 4 palavrinhas que eles queriam falar para a sociedade que o pós-guerra seria um momento de volatilidade, extrema volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. Eu estou falando do período pós-guerra. A prova disso é que um escritor, em 1947, o Alden, ele fez um poema chamado A Era da Ansiedade. 1947. Então não é estranho ver que na década de 90, 2000, 2010, a gente já vinha numa era de ansiedade. Baseado nesses 4 pilares de sociedade. Somos uma sociedade da incerteza. E esse é o alimento principal da ansiedade. A falta de previsibilidade do amanhã, das minhas coisas, é o combustível da ansiedade. Eu costumo dizer para os ansiosos o seguinte: você não está preocupado, você não está ansioso porque você está preocupado com o futuro. Você, por ser preocupado com o futuro, é que fica ansioso. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!